Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vou mostrar pra vocês hoje a produção desse kit, que foi tema fazendinha, e tem bastante detalhe. Pra quem não conhece o canal, me chamo Semira, sou confeiteira há 7 anos já. E aqui eu compartilho um pouquinho da minha rotina, né, de confeitaria. Eu trabalho em casa, então essas são as minhas encomendas, né, os vídeos que eu mostro aqui pra vocês. As encomendas que eu tenho, então eu mostro um pouquinho desse processo, né, como que eu faço. Já tem um bom tempo, né, que eu trabalho com confeitaria. Hoje eu foco só mais em bolo e doce personalizado. Então, pasta americana, pasta de leite. Também trabalho com ganache, chantilly. E aí, fazemos, né, bolos e doces. Trabalho junto com meu marido em casa. E vou mostrar um pouquinho pra vocês como foi a produção desse kit. Se você for novo, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque sempre vai ter vídeos assim, né, mostrando um pouco da produção e um pouco do meu dia a dia também. Então aqui eu já comecei fazendo a base, né, desse doce. Vai ser o meu bolo no palito P. Aqui eu faço 2 tamanhos. Esse é o pequenininho. E aí eu fiz primeiro a base marronzinha. Cortei, né, um pouquinho. Vocês viram que eu usei um cortador branco. E desse cortador diminui um pouquinho, pra ficar um pouquinho menor. E aí depois eu fiz também uma base branca, né, que eu cortei um papelzinho ali pra usar como molde. E fiz também um pouquinho menor. Então ficou ali no centro, essa parte branca, pra ficar uma moldura. Então essa vai ser a base do meu doce, né, vai ser um tema fazendinha. Então eu vou fazer alguns bichinhos, vai ter umas coisas de fazendinha, né. A paleta mais verde, vou usar também um pouquinho de vermelho também. Então, vocês vão acompanhar aí. Aqui eu tô fazendo essa nuvem, né? Geralmente a nuvem a gente faz branca, né? Só pra usar como nuvem. Mas aqui eu vou usar como um detalhe. Então, eu fiz ela verde. E aí, eu vou fazer o nomezinho dele com esse marcador. Esse marcador é aquele que tem uma letra bem bonita, né? A gente coloca a marca meio que com um carimbo na pasta americana e ele fica ali marcadinho. Se você quiser pode pintar também, né, nessa letra, mas aí eu só vou marcar. Como essa pasta verde deu para destacar bastante, eu não precisei pintar. Então aqui eu vou fazer 5 com 1 ano, né, eu vou escrever 1 ano, como esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, e 5 eu vou colocar o nome dele, que vai ser Anthony. Como tá com flash aqui, não deu pra ver muito, mas depois vocês vão ver que vai dar pra ver bem direitinho a letra. Então, eu fiz assim, são 10 unidades, né, 10 bolos no palito, e eu fiz 5 com o nome e 5 com a idade. E aí, eu coloquei aqui nessa parte de cima. Embaixo, a gente vai ter os bichinhos, né, esse doce vai ser bem detalhado. Foi uma decoração que deu bastante trabalho, mas vai ficar bem bonita. Então, aqui eu tô usando esse molde, que é de um bichinho. Sabe aqueles moldes pra fazer, tipo, urso, zebra, né? É um molde padrão, que tem um corpinho ali e tem um rostinho. Então, a gente pode fazer vários bichinhos com esse molde. E aí, eu vou usar desse daqui somente o rostinho, né? Como é um rostinho padrão, bem bonitinho. Então, eu vou usar pra fazer o porco e o pintinho. Então, aqui, como vocês podem ver, eu já fiz um de cada, pra poder me basear, né, ver como que vai ficar, posicionar direitinho antes de fazer todos. Então, eu sempre gosto de fazer assim, eu faço um de cada, vejo como vai ficar, e depois eu faço os outros, né, replicando esse que eu já fiz. Então, a base do nosso rosto vai ser esse molde, então eu fiz todos os rostinhos, e aí depois eu venho colocando os detalhes em cima. Aqui eu tô fazendo o primeiro pintinho, então eu tô fazendo o biquinho dele, né, não sei, é o bico, né, dele, é o bico. Então, eu fiz primeiro uma coxinha, como vocês viram, bem pequenininha. E depois eu cortei ela no meio com esse meu bisturi. Então, eu fiz um corte ali no meio e vou ajustando pra ficar como se fosse a boquinha dele aberta. Então, eu vou ajeitando ali. A gente sempre tem que ir fazendo acabamento, né, pra que fique imperceptível. Não fique aquelas marcas, né, de corte, nem nada. Então, fica bem bonitinho. Parece que é molde, mas é tudo livre aí, né, os detalhes que eu vou fazer. O único molde que eu usei foi pro rostinho que vocês viram. Então, aí eu vou fazer o olhinho. Primeiro eu fiz a marcação no olhinho, né? Fiz um furinho com essa minha esteca. E vou colocar um pedacinho de pasta preta. É um pedaço bem pequenininho, como vocês estão vendo. Porque se a gente colocar muito grande, vai ficar grosseiro, né? Não fica muito bonito. Então, eu coloco uma bolinha bem pequenininha. Aí, depois eu tô fazendo o cabelinho, que eu vou fazer uma tirinha. E a ponta dela eu vou fazer mais fininha, tá vendo? E aí, eu fiz, se eu não me engano, foram 3 tirinhas ou foram 2. Junto e coloco ali em cima, né? Pra fazer o cabelinho dele. Vou fazer também as patinhas, né? E aí eu fiz uma bolinha, fiz 2 bolinhas pequenininhas, veja se tá mais ou menos igual. E eu faço um corte na ponta dela, como se fosse um V. E aí vai ficar como se fosse a patinha dele, né? E aí eu coloco ali embaixo também. E aí tava basicamente pronto esse doce, né? Eu achei que ficaria assim, porque a cliente escolheu esse daqui, a inspiração de um doce que eu já tinha feito. Só que eu fiz ele no tema de dinossauro. Então, onde tá os bichinhos, eu fiz um dinossauro. E aí ela pediu igual. Então, eu fiz basicamente aí como que ela pediu. Aqui eu vou fazer
como é o nome dele? O porco. Então, mesma coisa, né? Usei o rosto do molde e aí eu vou moldar em cima dele, né, e transformar nesse bichinho. Esse molde é bem legal porque a gente pode transformar, né, em vários bichinhos. Então sempre que eu tenho de bichinho tipo leão, urso, macaco, zebra, eu uso esse molde e dá certo, porque eu uso a mesma base, né, do rostinho e aí eu vou modelando em volta e transformo no bicho que eu quiser. Aqui eu tô fazendo as orelhinhas, né, do porquinho. Eu fiz primeiro uma coxinha mais alongada e achatei ela, né, deixei ela como se fosse retinha. E aí eu vou colocando também, fiz um movimento ali, coloquei ela um pouco mais pra cima. Tô fazendo o focinho, que eu fiz uma bolinha, também achatei ela, coloquei, né, e vou fazer os 2 furinhos, que vai ser do nariz dele. E aí depois eu vou fazer também o olhinho do mesmo jeito que eu fiz o do pintinho, né? Faço os 2 furinhos só pra marcar onde eu vou colocar ali, pra ficar certinho. E aí depois eu venho e faço uma bolinha bem pequenininha de pasta, é bem pouquinha pasta. Então eu coloco ali, ajeito e basicamente vai estar pronto também. A patinha eu fiz igual a do pintinho, então eu fiz da mesma forma, fiz as 2 bolinhas, né, fiz mais ou menos do mesmo tamanho ali, e fiz esse corte também na parte de baixo, como fosse um V. E aí vocês estão vendo como que é, né? Eu dei uma acelerada aqui no vídeo, mas geralmente demora um pouquinho mais, né? A gente tem que fazer com mais cuidado, né? Com mais capricho, para que fique tudo bem bonitinho. Então esse tipo de doce demora bastante, por isso que eu não trago muitos detalhes assim pra vocês. Mas como já tava devendo, né? Vocês sempre ficam pedindo, mostra mais os doces, a produção. Então eu trouxe esse, né? Deu bastante trabalho pra gravar, porque fui fazendo várias partes, né? Pra poder caber em um vídeo só. Mas eu acho que eu consegui trazer pra vocês todos os detalhes. Então aqui já tava basicamente pronto, tá vendo? Eu coloquei 5 porquinhos e 5 pintinhos. E aí eu achei que tava bom, né? Mas eu achei que tava faltando um tchan ainda, uma coisa a mais. Então o que é que eu fiz? Eu fiz umas graminhas nessa parte de baixo, usando um corante. Então eu vou fazer como se fosse uma pintura aí, né? Eu usei um pincel bem fininho. Coloquei um pouquinho de corante verde, corante em gel mesmo, coloquei um pouquinho de água. E aí eu vou pegando bem pouquinho, né, e vou fazendo essa graminha pra cima. Então eu vou sempre fazendo o risco pra cima. Pra finalizar aí, eu achei que ficou bem melhor. O que vocês acharam? Eu achei que deu um tchan a mais, né, porque como é fazenda, tem que ter uma graminha. E aí eu fui fazendo em todos, né, fui fazendo esses riscos aí. E aí, depois que ele seca, fica bem mais bonito. No começo ele fica molhadinho, né? Porque como é o corante em gel e eu coloquei água, ele fica brilhoso como se fosse molhadinho. Mas depois ele seca e fica perfeito. E aí sim, finalizei, né? Esse daqui agora tava pronto. E vamos pro próximo doce. Esse vai ser também bolo no palito, né? Só que eu vou fazer com outra decoração. Esse aqui eu fiz como se fosse a portinha do celeiro. Então eu fiz um moldezinho ali, como vocês estão vendo. Cortei no papel, né? Desenhei ali certinho como que ia ficar. É basicamente uma casa, né? O formato. Então eu marquei a minha pasta vermelha com um marcadorzinho de tijolinho. Cortei ao redor, né, pra fazer o formato dele. E aí fiz uma tira agora branca e tô fazendo o telhado. Então vou colocando ali e vou fazer com todos. A base vai ser essa, né? O formatozinho como se fosse de uma casa e o telhadinho. E aí eu fiz também a portinha. Eu usei nessa portinha um quadrado normal que eu cortei sem molde. Cortei assim, basicamente todos iguais, né? E tô fazendo a lateral. Primeiro eu fiz ele com marcador de listrinha, né? Pra ficar como se fosse uma madeira. E aí fiz umas tirinhas bem fininhas, brancas, né? Pra não ficar muito grosseiro. E vou fazer tipo uma moldura, né? Em volta dele, do quadrado. E depois eu vou fazer um X. Então vai ficar ali como se fosse uma portinha, né? Do celeiro. Isso aí vai imitar tipo, como se fosse a madeira. Depois eu fiz também uns furinhos, né, nessa parte branca, pra parecer que é o prego, né, nessas partes que eu juntei. E aí ficou bem bonitinho, então eu coloquei na frente de todos dessa forma. Então ficou a portinha ali, e depois eu coloquei também uma graminha, só que eu não gravei pra vocês, porque eu decidi colocar depois. Como a decoração, a cliente deixou por minha conta a decoração, eu vou inventando na hora. Então quando eu terminei essa portinha, eu vi que tava faltando alguma coisa, então eu fui depois e coloquei uma graminha, no final vocês vão ver. Aí agora eu vou pro próximo, né? Esse aqui vai ser a trufa 3D, um bombom 3D, depende de como você quer chamar aí. Então, eu já fiz também um de cada aqui pra poder ter uma noção como que eu ia fazer, se o tamanho tava legal. E aí os próximos eu vou seguindo esses, né? Então, vão ser 5 ovelhinhas e 5 galinhas. Então, aqui eu tô usando também um molde, não sei se vocês viram, mas eu usei um molde pra ter uma base, né, da quantidade de pasta que eu vou usar.
E aí eu coloquei no molde só pra eu ter todos da mesma quantidade. Se você quiser pode pesar também. Mas eu não tava a fim de pesar não. Então, como eu tava com esse molde aí pertinho, eu usei a medida dele. Então, ficou essa medida aí. E aí eu vou fazer uma coxinha mais alongada também. É basicamente isso, minha gente. 2 personalizados livre, vocês vão fazendo assim. Então, eu fiz o corpinho da ovelhinha, né? Uma coxinha mais alongada. E agora eu tô fazendo outras coxinhas que eu tô achatando na parte de baixo, que vai ser a patinha dela. Esse aí eu não tô usando molde nem nada, então vai ser no olho. A gente vai fazendo, né, pra ficar mais ou menos todos do mesmo tamanho. E aí eu vou fazer essa coxinha, né, dou uma achatada embaixo pra ficar como se fosse a patinha, como se estivesse no chão. E vou colando agora na frente, então são 2 em cada. Então eu vou colocando um pouquinho de água, sempre colo meus doces com água. Se for um detalhe que eu preciso que fique bem firme, aí eu faço uma colinha de CMC. Mas se não, eu colo com água mesmo e dá certo. E aí passo um pouquinho na frente, coloco as 2 patinhas, tá vendo como vocês estão vendo. E depois eu fiz mais umas coxinhas, só que menores, pra fazer a patinha, né, de baixo. Então, vou colocando uma de cada lado ali, como vocês estão vendo. Coloco e escondo ali o acabamento com a esteca. Então, vou pressionando ali pra parecer que ela tá vindo de dentro, né, do corpinho. Não ficar aquela coisa ali grosseira. Então, basicamente, meu corpinho aí tava pronto. Eu coloquei também uns palitinhos já no meio, porque vai ser onde eu vou segurar a cabeça, né, da ovelha. Então, eu posicionei ali o palito pra já ficar firme. E aí, eu vou fazer o rostinho. Esse aqui eu também vou usar um molde desse padrão de rostinho, só que esse é um pouquinho maior do que o outro. E aí, eu fiz também com a pasta bege, né? E aí, também fiz outras coxinhas também livres, sem molde, sem medir nada, né? Envolvendo no olho. E tô fazendo essa marcação com a esteca, como vocês estão vendo aí, pra ficar a marcaçãozinha da orelha. Então, eu vou colocar 2 de cada lado, como vocês estão vendo. Passa um pouquinho de água e aí vou fazendo ali, né, o acabamento, sempre escondendo ali a união pra ficar mais bonitinho, né? Não ficar aquela coisa grosseira, vai ficar parecendo que foi tudo molde, né? Mas aí já é um trabalho livre, né, sem molde nenhum. Aí fiz a cabecinha, coloquei todas as orelhas e agora eu vou fazer o cabelinho dela, né? Essa parte que fica em cima, que é como se fosse o pelinho, né? Então eu coloquei uma pasta assim, sem também molde nenhum e sem medida. E depois eu venho fazendo esse detalhe que vocês estão vendo. Eu vou furando, vou fazendo uns detalhes assim pra ficar como se fosse o pelinho. Então eu não vou fazer, tipo, tem gente que faz, né, colocando umas bolinhas. Mas eu não quis, eu queria fazer mais assim, pra ficar mais diferente. Então eu coloquei e fui fazendo uns furinhos, né, fazendo esse acabamento em cima. Como eu usei CMC na cabeça, então ela já tava sequinha, né, o tempo que eu fui produzindo, ela já foi secando. Então eu já vou colocando ali em cima do doce. Eu furo primeiro, né, a cabeça, pra poder não danificar ela quando eu for enfiar no doce. E depois eu venho e coloco, tá vendo? Então molho um pouquinho a pontinha do palitinho que tá no corpo, né, da ovelha, pra poder molhar dentro da cabeça, né, e juntar aquilo ali. E aí eu furo ela e enfio. Então é basicamente isso, ele já vai estar pronto, né, o corpinho dela já vai estar pronto. Eu fiz também 2 detalhes, né, como vocês estão vendo, eu fiz o olhinho e o focinho. Eu não mostrei porque eu já tinha mostrado nos outros. Então foi basicamente da mesma forma, eu coloquei um pedacinho de pasta preta pra fazer o olho e o focinho eu só fiz um pedacinho de pasta rosa. E aí agora a gente vai fazer a galinha. Essa galinha eu vou fazer toda livre, né, como vocês estão vendo. Eu fiz primeiro uma bola e depois eu venho com a mão mesmo, com o dedo, fazendo o formato do corpo dela. Então, basicamente, eu coloquei um dedo meu no comecinho dela ali e fui fazendo, né, um movimento de vai e vem, pra poder fazer esse formato do corpinho dela. E aí já tava pronto. Aqui eu tô fazendo a asinha, né, dela. Então, eu fiz também uma coxinha mais alongada, achatei ela e fiz o detalhe com o bisturi. Então, eu fiz ali o formatozinho, como se fosse da peninha, né, da asa dela. E aí, também fiz os detalhes, né, a mesma coisa. Eu coloquei o olhinho, coloquei o bico e foi bem facinho. Aqui eu tô fazendo o ninho dela, então eu fiz uma bola, né, fiz esse formatozinho pra abrir ele, né, pra poder caber a galinha dentro. E aí eu fui fazendo o detalhe com a tesoura, né, pra simular como se fosse o ninho dela. E pra finalizar a trufa, eu tô colocando essa cerquinha, né, na lateral. A trufa eu fiz ela marronzinha mesmo, com chocolate meio amargo. Fiz essa cerquinha com o molde. E aí eu tô colocando na frente, né, a cerquinha e em cima o personagem. Então tava basicamente pronta. Aqui eu já tinha o kit finalizado. Eu não mostrei colocando a decoração nos doces, porque ia ficar muito longo o vídeo. Mas vocês já viram várias vezes, né, que tem outros kits aqui que eu fiz, que eu já mostrei como que eu coloco a decoração. Então o bolo no palito é bem facinho. Eu só coloco mesmo a decoração no bombom ali, quadrado. Coloquei o lacinho. Aqui estavam as trufas, né, já prontinhas,
Foram 5 ovelhas e 5 galinhas e ficou dessa forma, com a cerquinha na frente e o personagem em cima. Eu fiz também esse cone de árvore. Eu não consegui gravar também porque já estava tarde, a cliente já estava perto de vir buscar, então acelerei ali a produção e não deu para gravar. Mas ele é bem facinho, se vocês quiserem eu trago um vídeo detalhado somente desse cone de árvore. E aí ficou assim, a decoração ali atrás, ó, o bolo no palito. E aí eu coloquei um ano, Anthony. O outro que foi a cerquinha, né, que eu falei pra vocês que eu também coloquei uma graminha ali na lateral, dos dois ladinhos, né. E ficou assim, coloquei os lacinhos verdes, né, um claro e um escuro pra dar uma diferenciada. E eu espero que vocês tenham gostado. Curte aqui se você gostou, deixe seu comentário do que mais que você quer que eu mostre aqui, qual parte da produção você gostaria de ver. E até o próximo vídeo.